Graça e paz, amados do Senhor. Amém. Para a nossa edificação, peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versículos 35 a 45. Palavra de Deus, Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versículos 35 a 45. Assim diz a palavra do Senhor. Então se aproximaram de Jesus Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Oremos. Ó Deus bendito, tua palavra maravilhosa foi lida. E agora, Senhor, que ela será pregada, ela será explicada diante do teu povo. Que isso se dê, ó Pai, com toda a submissão a Ti, tanto no exercício da pregação, quanto no ouvir dela. Que a mensagem toque profundamente os corações, que o Senhor se faça ouvido, compreendido e assim obedecido, porque para isso vivemos. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não é incomum nós analisarmos ou nós percebermos que qualquer objeto de análise que exista, em qualquer área que nós nos dediquemos a analisar, nós vamos ver algo como um ranking, como uma escala de importância, como os maiores, os melhores, os mais importantes, e daí numa escala decrescente para os menos importantes, para os menores, em todos os sentidos, seja onde for que nós direcionemos, para onde nós direcionemos nossa atenção, nós sempre teremos essas ideias sendo jogadas para nós, de que tudo tem que ser colocado entre aquilo que tem mais valor e o que tem menos valor. Esses rankings, essas análises, elas nos ajudam muito a
estabelecer nossas prioridades das coisas que de fato são mais importantes que outras. Contudo, meus queridos, não acontece de ficar esse tipo de análise ou de enfoque apenas nas coisas, nos objetos ou nas ideias. Pessoas também são colocadas em rankings. Pessoas também são ranqueadas no sentido das melhores para as piores, das mais importantes para as menos importantes. E nós vemos que para o mundo em geral, há muito valor e se dá valor para pessoas que têm maior grau de estudo, maior conhecimento, informações em grau mais elevado do que os demais. Outros há que são ranqueados por sua posição financeira, o que é dado como homens de sucesso, mulheres de sucesso. E tantas outras qualidades ou virtudes tornam as pessoas melhores ou piores segundo o alvitre, segundo o pensamento daquele que analisa. Nós, como servos de Deus, certamente que procuramos fugir desse tipo de análise cruel acerca da importância das pessoas devido ao valor de suas posses ou de suas conquistas sociais. Contudo, algo de que poucos de nós talvez consigamos fugir, mas que é um mal que se torna presente com muita facilidade em nosso coração, em nossas análises, é acerca das pessoas que nós julgamos mais espirituais, as pessoas que nós julgamos mais próximas de Deus. A gente fala sobre os grandes servos do Senhor, né? A gente fala assim, né? Ora, se tem os grandes servos do Senhor, logo também tem os pequenos servos do Senhor. Também deve ter os médios servos do Senhor. Deve ter aqueles que não são nem lá, nem cá, e que estejam ali numa situação mediana. E então, se estabelece entre o povo de Deus uma concorrência acerca dos queridos do Senhor, dos amados do Senhor e dos tremendamente amados do Senhor. E talvez nós nos coloquemos em certo lugar nesse ranking. E nós passemos a pensar quem somos nós na fila do pão espiritual. Quem somos nós nessa posição diante de Deus. Isso nós podemos definir melhor por orgulho espiritual. Sim, às vezes nós não temos tanto o problema das coisas materiais, que as pessoas em geral dão tanto valor, mas às vezes nós caímos sim no orgulho espiritual, de pensar mesmo que nós estamos bem ranqueados, que nós estamos bem colocados. É certo que todos somos salvos pela graça, mas na questão de galardão, nós estamos muito bem, obrigado. Será mesmo? Será mesmo que Deus quer que nós tenhamos esse tipo de pensamento? Até mesmo nós, pastores, às vezes nos vemos como que ranqueados, né? Há pastores que são mais convidados para grandes preleções, outros nem tanto. Há pastores que são extremamente requisitados, outros nem tanto, conforme aquilo que a igreja os valoriza. E assim nós vemos que o povo de Deus se perde em se avaliar diante dos outros. Eu não digo se perde no sentido de perdição eterna, glória a Deus, isso não nos pega, mas nos pega sim, nos leva a perder tempo e produção verdadeira de serviço ao Senhor, quando nós nos dedicamos a isso. Bem, irmãos, alguém pode dizer que isso talvez não tenha tanto a ver com o texto que li. Tem tudo a ver com o texto que foi lido.
Os discípulos, volta e meia, estavam se perguntando e se agredindo uns aos outros, com a ideia de quem é o maior, quem é o maior, quem é o maior, quem é o maior. E sempre buscavam dizer quem era o maior. Jesus repreendia aqui e ali: não é assim, parem com isso, não é assim. Mas esses dois irmãos, os Boanerges, os filhos do trovão, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, buscaram a Jesus para que Jesus colocasse de vez final nessa discussão. É claro que somos nós, Tiago e João, os mais importantes discípulos de Jesus. Não há dúvida. Senhor, diz para eles que no teu reino, um vai ficar à tua direita mais próxima e o outro ficará à tua esquerda mais próxima. Para com essa discussão tola sobre quem é o maior. Quem é que sempre está na presença de Jesus para os fatos mais importantes? Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, não é verdade? Na ressurreição da filha de Jairo, Pedro, Tiago e João, só os três. Na transfiguração, Pedro, Tiago e João. Mesmo nos últimos momentos de agonia do Senhor antes da cruz, ele deixa os seus discípulos num certo lugar, leva Pedro, Tiago e João para mais próximo de si e então ele se afasta um pouco. Pedro, Tiago e João. Mas Pedro talvez tenha perdido um pouco do seu lugar neste ranking, porque afinal ele falava demais e se perdia em palavras impróprias. Tiago e João se achavam realmente dignos desse lugar. Em outro evangelho é dito que a mãe deles é que procurou Jesus para fazer esse pedido. Há muitas hipóteses, ou melhor, há muitas chances de que a mãe de Tiago e de João, a esposa de Zebedeu, fosse mesmo prima de Maria, mãe de Jesus. Há muita chance de que seja assim. A dona Salomé, a esposa de Zebedeu, não confundir com a Salomé que dançou pro rei Herodes, que não tem nada a ver. Essa Salomé provavelmente era prima de Maria, mãe de Jesus. Então já havia ali alguma aproximação, alguma proximidade, alguma facilidade de conseguir um bônus. Mas para Marcos não é importante falar da mãe que veio com o pedido, mas falar diretamente dos dois, porque afinal era o que interessava. Fosse a mãe que trouxe o pedido ou fosse os dois, era para os dois que se estava buscando este grande favor. Eles foram até Jesus dizendo: mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Se nós falarmos acerca do Herodes com a outra Salomé que falei agora há pouco, a outra Salomé, aquela que dançou, o Herodes disse para ela: eu te darei o que quiser, até metade do meu reino. Jesus não é assim, tá? Jesus ele pergunta: o que você quer? Fala, primeiro, não vou dizer que vou te dar se você nem disse o que você quer. Jesus nunca passa um cheque em branco para a gente preencher, só assinado, não. Ele quer realmente analisar cada pedido nosso e dará de acordo com a sua vontade, se estiver de acordo com a sua vontade. Então, por isso, quando os filhos de Zebedeu pedem a Jesus: queremos uma coisa, a pergunta é: o que vocês querem? Não é assim, tudo o que você quiser. Alguém pode falar: mas em outra parte diz: tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo recebereis. Mas quando se pede em meu nome, significa se pede de acordo com minha vontade, se pede para a glória do meu nome, se pede para glorificar a Deus. Então, esse tudo não é o tudo que der na sua cabeça, mas tudo que esteja de acordo com a vontade de Deus, é claro. Então, eles respondem uma coisa simples, banal, uma bagatela, algo para eles que eles iriam resolver em duas palavras ali com Jesus. Simples, um à direita, outro à tua esquerda, no teu reino. Nós queremos ser ministros do Senhor quando o Senhor for glorificado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós dois.
Os outros podem ficar onde quiserem, não tem problema. A gente quer esse lugar, só isso. O que tem de errado de pedir isso? Você também não ia pedir? Será que eu também não pediria? Senhor, tá bom, né? Ficar coladinho com o Senhor do teu lado, mais próximo do que todo mundo no universo. Bom demais, né? E Jesus, então, ele não dá uma resposta pronta assim, já de cara. Ele pergunta assim: primeiro, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Cálice, quando fala na Escritura, é cálice de ira. O peso da ira de Deus sobre os pecados dos homens, que Jesus iria beber, que Jesus ia sofrer o castigo pelas nossas transgressões. Jesus pergunta para eles: vocês podem beber esse cálice? Eles nem sabem do que se trata, mas eles dizem: podemos, tranquilinho. Eles não têm a menor dimensão do que significa a cruz de Cristo. Eles não compreendem sequer o que é receber a ira do Pai, enquanto Jesus clama: Deus meu, por que me desamparastes? Eles não sabem o que isso significa, mas eles dizem: estamos juntos. E Jesus diz: sim, de certa forma vocês vão beber o cálice, é verdade, porque como disse o apóstolo Paulo, e também o apóstolo Pedro, nós cumprimos em nós o que resta dos sofrimentos de Cristo, porque a igreja sofre também por ser cristã. Então é verdade, os crentes também têm uma porção do sofrimento de Cristo que os crentes vão sofrer, que os cristãos vão padecer. Claro que não é aquele sofrimento salvífico, aquele sofrimento redentor de Cristo, mas é um sofrimento por conta de que somos cristãos, por amor de Jesus. Isso de fato, os discípulos de Jesus, especialmente Tiago e João ali mencionados, iriam beber uma porção desse cálice. Vocês podem ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Eles poderiam sim se colocarem numa entrega, numa renúncia total e completa, que é simbolizada no batismo, num lavar, em que há uma entrega total a Deus. Claro que eles nem sabem o que isso significa, porque a pureza de Cristo, a santidade de Cristo é inigualável e inimaginável a nós mesmos. Mas de certa forma, também os cristãos participam dessa santidade. De certa forma, também os cristãos participam dessa entrega, dessa renúncia. Os discípulos haveriam de dizer ao Senhor: nós tudo deixamos e te seguimos. De fato, haveriam sim de participar desse batismo, dessa entrega, dessa renúncia, dessa separação do mundo para Deus. É verdade. Mas tudo isso de uma forma tão diminuta, de uma forma tão distante do que o nosso Senhor fez por nós, mas ainda assim, o Senhor é tão bondoso, é tão maravilhoso, que Ele considera essa pequena gota do cálice que eles vão beber, essa pequena expressão de santidade que eles vão demonstrar, Ele considera e Ele galardoa assim o serviço de seus servos, mesmo que a gente não tenha dimensão disso. Mas Ele diz: vocês de fato vão participar dessas coisas, mas quanto a estar à minha direita e à minha esquerda, isso eu não posso decidir agora. Já está preparado para a pessoa certa que Deus estabeleceu. Não compete agora definir isso. E então Jesus passa a explicar o problema que precisava ser tratado entre eles, que era deles compreenderem
que até mesmo esse pedido, que parecia ser uma coisa tão boa, se mostra um mau pedido. Um mau pedido. Não foi um pedido que Jesus se agradou. Por quê? Porque eles não tinham boa doutrina? Longe disso. Eles confiavam que Jesus seria, sim, honrado e glorificado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles não tinham a menor dúvida disso. Eles não tinham uma má doutrina, a doutrina deles está correta. De fato, Jesus é Senhor, e Jesus mesmo teria mesmo os seus ministros que seria exposto ao universo. Isso ainda vai acontecer diante de todos. Mas a crença correta, a doutrina correta, esconde um problema que há de ser revelado por Jesus. O problema não é que eles criam errado ou que eles pediram para a pessoa errada. Jesus, de fato, a ele foi dado toda a autoridade no céu e na terra, e ele pode definir essas coisas, mas ele disse que não seria assim. O problema ali, meus irmãos, não é a doutrina errada, não é nem mesmo a atitude errada, porque como servos de Deus, eles haveriam de sofrer por Cristo, e eles haveriam de ter uma vida santa, na medida que um pecador pode ter uma vida santa na presença de Cristo. Então eles não tinham problema de doutrina, e eles não tinham problema de santificação. Não é nem daquilo que se crê e nem daquilo que se vive. O problema aqui, meus irmãos, é a intenção que subjazia por trás daquele pedido. Não era a ideia de glorificar a Cristo, mas de se glorificar em Cristo. Isso é uma linha muito tênue. O apóstolo Paulo dizia: eu me glorio na cruz de Cristo. Mas há uma sensível diferença de me gloriar na cruz de Cristo e me gloriar no trono de Cristo. Se gloriar na cruz de Cristo é sofrer com Ele. Se gloriar no trono de Cristo antes da hora é se fazer semelhante a Ele. É usar da glória dEle para se autopromover. E nisso, meus irmãos, infelizmente, os dois não eram únicos ali, porque os 10 olharam para os dois com tanta raiva, porque eles pediram primeiro aquilo que qualquer um dos 10 queria também ter pedido. Senhor, arruma um jeito do mundo saber, o mundo saber que eu sou seu, do mundo saber que eu sou grande, o mundo saber que eu sou santo, o mundo saber que eu sou amado por ti. Lembra até um cântico que alguém canta aí, né? Sobre a vitória terá sabor de mel, uma coisa, a vingança vai ter sabor de mel, uma coisa assim, sei lá. Mas, sabe, irmãos, é triste ver como nós nos pegamos a considerar que a nossa doutrina, ou que a nossa vivência, nos dá condições de olhar para os outros com superioridade. Sou calvinista, haha. Sou um crente fiel, haha. Vocês não são. Quem é que pode dizer isso diante de Deus? A gente faz uma imagem acerca de nós mesmos, que quando Jesus pergunta: você aguenta a parada? Aguento sim, aguento sim. Pouco tempo depois, quando Jesus estava já próximo da cruz, no dia anterior, Jesus falou que um deles haveria de traí-lo, e que os outros o abandonariam. Pedro foi o que falou mais galhardiamente, dizendo que nunca, jamais morrerei por ti. Mas o relato dos evangelhos diz, e cada um deles disse do mesmo modo. Não foi só Pedro que falou.
Todos os discípulos de Jesus falavam com a boca cheia: eu jamais, nunca eu abandonarei a Cristo. Posso dizer com toda certeza, nunca Cristo te abandonará. Isso é verdade. Mas a gente nunca abandonar a Jesus pela nossa força? Não é assim. Somos salvos pela graça. Somos mantidos pela graça. Nossa santificação, nosso serviço, nosso sacrifício, é tudo pela graça. A gente não vai poder dizer um momento: Senhor, pode deixar comigo que agora eu garanto, que eu não garanto nada. Não dá para dizer para Jesus: ó Senhor, eles talvez, não sei, mas eu sou ponta firme. Não sou, não somos. Mas esse orgulho espiritual nos pega de jeito, nos pega na esquina. A gente vê alguns irmãos menos rigorosos com a doutrina, a gente já se acha melhor do que eles. A gente se vê algum irmão menos rigoroso com um bom testemunho, a gente já se acha melhor do que eles. Já começa a falar em tom de: você pecador, ai, ai, ai. A palavra de Deus nos diz que devemos repreender uns aos outros, e se algum irmão tiver pecado, deve ser repreendido com mansidão. Em verdade, mas em amor. E às vezes a gente já se sente de pensar que tudo que nós vivemos até aqui nos dá condições de falar grosso com o outro, de mostrar para o outro que ele tem que comer muito feijão com arroz para chegar na minha estatura espiritual. E lá estavam Tiago e João, dizendo para Jesus com toda a segurança do mundo, de que eles mereciam aquele lugar. Às vezes nossas orações é: Senhor, transforma ele, que ele se arrependa do seu pecado, que ele mude, que ele seja transformado. E mais tarde percebemos que o erro é nosso. Queridos, não é fácil falar de um erro meu para vocês, porque todos nós facilmente ficamos nos julgando uns aos outros. Os 10 se voltaram contra os 2, nós nos voltamos contra os 12, e Deus se volta, não contra, mas repreendendo a todos nós. Não tem bom na presença de Deus, não tem. Nós fomos retirados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, mas ainda nos vemos tropeçando como se estivéssemos cegos, tantas vezes em nossa vida. É verdade. E nós falamos do erro do outro porque não é o nosso erro. É fácil falar do erro que nós não cometemos. Não que seja errado falar, mas é a maneira como se fala. Estão vendo? O problema dos dois não era falta de doutrina, a doutrina estava correta. Não era fácil de vivência, a vivência estava correta. Mas até os fariseus estavam, quando eles diziam: eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho. Não é verdade? Eles também estavam corretos na sua doutrina. Jesus dizia: façam tudo o que os fariseus ensinarem, só não siga os seus caminhos, não siga as suas atitudes. Mas não as atitudes cerimoniais, porque as cerimoniais eles cumpriam muito bem. O problema era a intenção do coração que se mostrava no dia a dia deles. Meus irmãos, Jesus fala aos discípulos que esse modo de proceder é o modo de proceder do mundo.
O mundo que vive ranqueando todo mundo para dizer quem é o mais importante. E uma vez que se estabeleça quem é o mais importante, já temos um líder, e esse líder terá os seus vice-líderes, e assim o escalão, o segundo escalão, o terceiro escalão, e cada um, até que finalmente alguém se veja em algum lugar. O que o Senhor fala é: parem com isso. Vamos parar de competir sobre quem é o melhor pregador, sobre quem é o melhor cantor da igreja, sobre quem é que visita mais, sobre quem é que ora mais, quem já leu mais a Bíblia. Vamos parar de competir? Vamos parar de competir para ver quem é que dá um dízimo maior? Vamos parar de competir para ver quem é que nunca faltou na igreja o ano inteiro? Vamos parar de competir para ver quem é que faltou mais do que todos os outros? Vamos parar de competir? Vamos parar de ver nessas coisas quem é o melhor, quem é o pior? Jesus diz que a coisa pode ser boa. Você pode querer ser o maior, não tem problema. Tem inclusive até uma receita pronta. Quer ser o maior? Sirva a todos. Se coloque abaixo de todos. Então você será o maior. Assim não, assim eu não quero. Assim é chato, assim é desagradável. Que graça tem servir a todos, estar abaixo de todos, ficar colocando todo mundo mais importante do que eu? Assim eu não quero. Então para com essa ideia de querer ser maior. Vê que você é um crente como os outros. Agora foi a hora do outro errar, daqui a pouco é a sua. Agora foi a hora do outro fazer um escândalo, daqui a pouco é você. Ou eu. Deus nos livre, né? A gente não quer. Mas a maneira mais fácil de alguém tropeçar é ficar com o nariz arrebitado, não é? Você coloca o nariz para cima, pronto. É fácil você tropeçar numa pedra. Você não está olhando onde está andando. Esse orgulho espiritual faz muito mal, porque representa uma mentira de Satanás nos corações. Começamos pela graça, continuemos pela graça e sigamos pela graça. Vamos nos esforçar para melhorar, nunca em relação ao outro, nunca se colocando de quem é quem nesse ranking que se estabeleceu de uma maneira maldita em muitas mentes. Se é para fazer uma comparação, faça uma comparação consigo mesmo. Do homem que você era ontem, da mulher que você era ontem, da mulher que você é hoje, do homem que você é hoje. Dos pecados que você já abandonou e dos tantos que você ainda não conseguiu abandonar. Se é para fazer uma comparação, faça uma comparação com Jesus Cristo, que é puro, santo, reto, com o seu sacrifício, que foi uma taça terrível, que só ele foi capaz de tomar, com o seu batismo, que foi de total entrega e renúncia, como ninguém nesse mundo foi capaz. E quando nós nos comparamos com Jesus, nos vemos tão necessitados, mais uma vez, da graça divina, da graça e apenas da graça. Deste modo, é que Jesus diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele sim que tinha tudo de se arrogar, ele sim que tinha tudo de se exaltar. Ele dizia: vinde a mim, porque sou manso e humilde de coração. Eu, Sandro, não sou manso, não sou humilde de coração. Mas isso não é bonito de se falar, não, é chato, é ruim. Eu gostaria de não falar assim de mim. Mas é melhor a gente encarar a verdade, de que todos nós prosseguimos sim para o prêmio da soberana vocação, que Ele vai dar do jeito que Ele quiser, como Ele quiser.
Nós não entendemos nada acerca de escatologia, apesar de estudarmos tanto sobre isso. Não sabemos nem de que maneira será esse bendito galardão. Sabemos que haverá. Mas se é um copo pequeno, um crente é um copo pequeno, outro crente é uma taça grande, na hora de receber o galardão, todos estarão completamente cheios, seja o pequeno ou o grande, todos estarão completamente satisfeitos, e não haverá espaço na vida eterna para arrogância e exaltação. Os maiores que mais serviram e melhor serviram ao Senhor, não serão mais felizes do que aqueles que menos serviram, porque a graça toca a todos, mesmo que o galardão haja diferença de um para o outro. Entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Jesus havia dito aos dois que aquilo não era assunto para ser tratado ali. Mas uma coisa interessante, quando a gente vê a vida de Tiago e de João, os filhos de Zebedeu, os tais Boanerges, filhos do trovão, que Tiago foi o primeiro dos apóstolos que morreu. Dos 12 que morreu foi Tiago. Morreu traspassado a espada por ordem do rei Herodes. O primeiro. Aí foi morrendo cada um dos apóstolos, cada um dos apóstolos, cada um dos apóstolos, cada um dos apóstolos. E o último que morreu foi João. Um esteve ao lado de Jesus e cada um foi chegando no seu lugar. Até que finalmente João completou esse círculo dos 12 apóstolos. Será que Jesus lhes deu mesmo essa graça de que um seja à direita e outro à esquerda, como fosse o círculo de um anel, em que aquele que começou estava de um lado e o que terminou estava do outro? Pode ser. Jesus, ele não disse que não daria isso, ele só disse que o pedido estava sendo mal feito. Vocês se lembram de Eliseu? Quando Eliseu falou para Elias, eu quero porção dobrada do teu espírito. Tem um monte de gente falando isso também, que não deveria falar. E Eliseu teve muitas demonstrações na sua vida, de que ele foi um homem mais poderoso de milagres do que Elias. E muitos dos milagres, de fato, Eliseu dobrou a expectativa do que foi na vida de Elias. Mas um milagre na vida de Elias fez um e Eliseu fez outro, não fez dois, não foi porção dobrada, ao menos até certo tempo. Elias ressuscitou uma pessoa, Eliseu durante toda a sua vida também ressuscitou uma pessoa, e Eliseu queria a porção dobrada, e ele morreu sem ver essa porção dobrada se completar. Depois que Eliseu, servo de Deus, já estava morto e enterrado, houve uma guerra entre os israelitas e eles com seus inimigos, e um homem estava para ser enterrado, e quando o povo de Israel viu os inimigos chegando, eles jogaram o defunto lá entre as covas e saíram correndo. Diz a Escritura que o defunto caiu sobre os ossos de Eliseu e ressuscitou. E cumpriu-se assim a porção dobrada do Espírito de Deus, do poder de Elias na vida de Eliseu. Mas cumpriu-se quando? Cumpriu-se depois que ele morreu, porque ele teve que viver e morrer na confiança de que Deus daria, segundo a sua vontade, quando quisesse. Por que Deus faz isso, meus irmãos? Porque Deus não quer repartir a glória dele com a gente. Quando João perguntou, quem são aqueles que em vestes brancas vão prosseguindo?
A resposta do ancião foi... Ou melhor, o ancião perguntou, João disse a ele, tu sabes? E ele respondeu, sim, eu sei sim. E falou, são aqueles que vêm da grande tribulação e tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Isso é suficiente para nos definir. Isso é suficiente para definir os cristãos. Cada um de nós, pecadores, lavados pelo sangue de Cristo. Não precisamos nos colocar em melhor condição diante dos outros. Que Deus nos livre desse terrível problema do orgulho espiritual. Que saibamos olhar com candura, com compaixão uns para os outros, não com mero cinismo de quem finge ser humilde, mas na segurança de que nós devemos ser humildes, porque não tem de que nós nos arrogarmos. É na cruz de Cristo que nós nos gloriamos. O seu trono é dele. Ele dará no momento certo a cada um conforme foi definido pelo Pai. Que Deus assim nos abençoe, queridos. Amém.